Tempo assim maravilhoso, né? De bênção, que essa alegria, comportamento também é refletido nas nossas casas, né? E que esse fruto do Espírito demonstre também nas nossas casas. Quem de vocês está tendo um tempo de bênção aqui nessa manhã? Amém? Amém, glórias a Deus. Nossa última rodada da série Recarregado, 9 etapas. Nem eu acredito que eu sobrevivi essas 9 etapas, né? Então nós estamos aqui na grande expectativa de que, no meu pensamento, a gente fecharia hoje com chave de ouros. Mas quem sou eu para poder fechar alguma coisa, e muito menos ter chave de ouro? Então a nossa oração é que de fato o nosso Deus ministre no nosso coração a sua vontade, o seu querer, o seu propósito. Amém? Parte 9, série Recarregado, temperança, texto da palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, vai estar aqui na nossa tela. Você pode ler comigo? Nós vamos ler da versão Almeida corrigida, nos diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, falta, o domínio próprio estava ali na tela, né? Eu falei mais rápido. Vamos lá de novo então. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pode rodar a tela para a gente fazer um favor? Contra essas coisas, pode pegar só a última parte. Não há lei. Contra essas coisas, não há lei. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai de amor, nós estamos felizes aqui nesta manhã na Tua presença. Senhor, o Senhor tem falado conosco aqui através das canções que cantamos. Senhor, e nós queremos Te bendizer e Te agradecer por este tempo que o Senhor já nos deu. Pai, muito obrigado pelas ministrações que o Senhor trouxe ao nosso coração, o despertamento que o Senhor nos trouxe. Pai, muito obrigado pela vida das crianças que o Senhor também usou, Pai, para nos despertar na Tua presença e nos fazer relembrar que o fruto do Teu Santo Espírito não são coisas comuns. Pai, nesta hora nós temos aqui a Tua palavra aberta, lida, Tua palavra que é cheia de bênçãos, Senhor, mas nós queremos pedir as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Senhor, que o Teu Santo Espírito ministre em nós nesta manhã de forma muito especial. Cada um de nós aqui tem uma expectativa, tem um desejo, cada um de nós aqui tem uma necessidade diferente. Senhor, mas o Senhor é o Deus que supre todas as necessidades. Pai, fale aos nossos corações conforme é a nossa necessidade nesta manhã. É o que nós oramos agradecidos, Senhor, a Ti no nome de Jesus. Pai, que eu seja aqui um vaso de bênção nas Tuas mãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Pai, que da minha boca saiam as Tuas palavras, somente as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras, para que haja edificação na Tua igreja, para que haja transformação de vidas, para que haja salvação de almas. É o que nós oramos a Ti, agradecidos. Em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém, amém, amém. 9 aspectos do fruto do Espírito. 9 aspectos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que a gente tem também aí como domínio próprio. Contra essas coisas a palavra de Deus diz que não há lei. O nosso destaque para hoje, então, é temperança. Nossa última rodada. Última rodada. E a realidade é que a presença ou a ausência de temperança ou de domínio próprio em cada uma das nossas vidas é algo que vai determinar como é que cada um de nós lida com o nosso tempo, cada um de nós lida com os nossos recursos financeiros, com a tentação, com o temperamento, com a nossa língua, com a nossa saúde, mas sobretudo como cada um de nós lida com o nosso relacionamento com Deus. Temperança ou domínio próprio. O significado de domínio próprio poderia ser dito como que o poder de se segurar. Não sei se vocês já passaram por momentos que você fala assim: eu não consegui me segurar. Domínio próprio é isso. É o poder de se segurar. E uma vez que nós estamos falando do Espírito Santo do Senhor, um poder que o Espírito Santo de Deus nos dá, nós poderíamos dizer que é o poder sobrenatural de se segurar. Olha que coisa. Eu tenho o poder sobrenatural de me segurar. Uau! É uma realidade para cada um daqueles que já receberam Jesus Cristo como Salvador, porque a palavra de Deus nos diz que quem recebe Jesus como Salvador nas suas vidas tem o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, se você tem o Espírito Santo em você, amém? Amém. Você pode dizer: eu tenho o poder sobrenatural de me segurar. Será que eu sempre uso ele?
Quantas vezes eu coloco esse poder em atividade, né? Em atividade. De uma forma especial, o domínio próprio ou a sua ausência pode evitar ou pode causar guerras, pode construir ou destruir relacionamentos, sejam eles em quais níveis forem. Domínio próprio tem esse poder, mas de uma forma bem especial, domínio próprio tem um poder sobre os nossos relacionamentos conjugais. Duas vidas vivendo como uma só, o pessoal fala, quando você junta as escovinhas de dente, o negócio fica complicado. Domínio próprio tem o poder de nos fazer viver, é a chave, né, para uma vida cheia de amor, a chave para uma vida cheia de alegria, de tranquilidade, carinho, de gentileza, sem briga, é estar na presença de Deus, é ter esse Santo Espírito em nós e na vida de cada pessoa. Né? Qual é a ideia, né, para a temperança? Qual é a ideia para o domínio próprio? Essa é a ideia para hoje, nessa manhã. Esse é o pensamento, a proposta que nós temos para hoje. Se você quiser, anota aí no seu boletim, você tem um espaço na costa dele aí. Uma das coisas que o domínio próprio, que a temperança faz conosco é nos dar controle das nossas emoções. Controle das emoções. Essa é a realidade que nós temos. É o poder de dizer não. O poder de dizer não. Eu sou um grande fã dos ditos populares. De vez em quando eu misturo os ditos populares e faço assim, a lá Chapolin Colorado, né? É mais ou menos, você juntou a tampa com a vontade de comer. Você já viu? Você mistura os ditos. Eu gosto dos ditos populares, porque os ditos populares nos trazem algumas ideias, alguns pensamentos, mas um dos que eu mais gosto é aquele que diz que quando um não quer, dois não brigam. Minha mãe sempre falava isso, eu sou o mais novo de 4 rapazes numa casa, então vocês imaginam como é que isso acontece, né? Quando um não quer, dois não brigam. Esse ditado e a ideia dele é quase que talvez um texto bíblico, uma paráfrase do texto de Amós, que a palavra de Deus diz o seguinte: andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo? Se você não estiver de acordo, não tem como andar junto. Se você não estiver de acordo, não tem como andar junto. E quando a gente pensa em domínio próprio, normalmente, uma das coisas que a gente pensa é na ideia de perder as estribeiras. Não sei se de onde vocês vêm, no linguajar do seu dia a dia, essa é uma expressão comum, né? Perder as estribeiras, não tem mais controle, eu perdi. Normalmente, quando a gente fala de domínio próprio, a gente pensa automaticamente em perder as estribeiras ou segurar, né? E é uma das coisas que vem na nossa mente, mas a verdade é que há algumas outras coisas que são parte do que nós precisamos ter domínio, são parte das coisas para as quais nós precisamos saber dizer não. Por exemplo, aquilo que a gente faz com as nossas finanças, o dinheiro de plástico, né? O que você faz com as suas finanças, como você lida com a sua alimentação, o modo como você lida com a sua saúde, a forma como você fala dos seus amigos, a forma como você fala dos seus vizinhos, a forma como você fala dos seus parentes. Talvez a princípio você olharia e pensaria, o que isso tem a ver com Deus, né? O que isso tem a ver com a vida? O que isso tem a ver com um assunto que se conversa numa igreja, num domingo, pela manhã? O que isso tem a ver? A realidade é que a gente poderia perguntar, né, o que as minhas finanças têm a ver com Deus? O que a minha saúde, né, tem a ver com Deus? Né? O que eu como, né, tem a ver com Deus? A resposta ela é rápida e ela é simples. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo aquilo que você faz tem a ver com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 31, ele fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Se você já fez classe de membresia aqui da igreja, você cansou de me escutar falando isso, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos precisa ser feito para a glória de Deus. Aí as minhas finanças passam a ter algum relacionamento, né, com o meu dia a dia. O que eu falo, o tamanho da minha língua, já ouviu aquele ditado que o pessoal fala, o sujeito morreu, né, e o corpo foi na caixinha de fósforo, mas a língua foi num choque daquele de 53 pés, né, porque ele falava demais. Isso tudo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e tem a ver com a nossa temperança. Honestamente, quem é que não gosta de uma boa fofoca? Quem é que não gosta? Todo mundo gosta. Não adianta você falar que você não gosta. A gente gosta, mas a gente precisa ter controle sobre essas coisas, porque isso traz destruição. A palavra de Deus fala que a língua é como um fogo que destrói um bosque. Mas se eu tenho domínio próprio, quando alguém começa a falar comigo a respeito de uma outra pessoa, ao invés de começar a coçar a orelha e falar assim, conta mais um pouquinho só para poder saber o que mais aquele cidadão ou aquela cidadã andou aprontando, nós vamos nos colocar na presença de Deus, falando, eu tenho domínio próprio, e dizer, faz o seguinte, vamos orar por ele ou por ela.
Faz o seguinte, vamos tomar conta da nossa própria vida e deixar a vida das outras pessoas. O que as minhas finanças têm a ver com o domínio próprio? O que isso tem a ver com as minhas emoções? Honestamente, se você pensa o que você faz com o dinheiro que você ganha, não é problema de nenhuma outra pessoa além de você mesmo. Mas, honestamente, um sujeito que compra e não paga traz um mau testemunho terrível. E as suas finanças passam a ter algo a ver. Se você trabalha mal roubando do patrão, tem a ver. Se alguém trabalha para você e você não paga, tem a ver. Isso tudo é domínio próprio, porque tudo vem dentro das condições que nós temos, nós recebemos, e o controle das nossas emoções, e parte dessas emoções é a vontade que a gente tem de conquistar alguma coisa. E a gente pode controlar. Agora, o ser humano comum tem controle dessas coisas, o homem sem Deus também controla essas coisas. Uma das coisas, se você já fez qualquer situação no mercado financeiro, os aplicadores falam que você tem que ter domínio sobre duas coisas. A primeira é que você tem que ter domínio sobre o medo, porque quem tem medo não aplica no mercado financeiro. E a outra, você tem que ter domínio sobre a ganância, porque quem tem ganância perde tudo no mercado financeiro. Você tem que ter controle. O ser humano sem Deus também tem controle, mas agora lembra, que você que tem Deus na sua vida, você tem o poder sobrenatural de se segurar. Você tem um poder sobrenatural de se segurar. Então, quando você está no trânsito e que alguém parou na sua frente, na hora que você está com pressa, e que você levantou a mão para dar tchau, você consegue dar tchau com todos os 5 dedos da sua mão. Porque você tem controle. Porque você tem controle. Porque você tem controle. Ou você consegue dar tchau com a mão aberta, né? Não com a mão fechada. Né? Você tem controle. Controle sobre as suas emoções. Isso é fruto do Espírito. O fruto do Espírito, como as crianças cantaram aqui, não é uma melancia. O fruto do Espírito não é um coco. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e é domínio próprio, é temperança. Isso é fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Alguém com a língua, com apetite, com as finanças descontroladas, pode ser um tremendo mau testemunho. E isso em nada glorifica a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala, você quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer uma outra coisa, faça para glorificar a Deus. Então, aquilo que a gente faz quando a gente sai com os nossos amigos, aquilo que a gente faz quando a gente está na nossa casa, aquilo que a gente fala, todas essas coisas, elas precisam ser para dar glória para o nome do nosso Deus. O apóstolo Paulo fala uma coisa que eu acho interessante, ele fala assim, tudo me é lícito, nem tudo convém. Nem tudo convém. Se nós tivermos domínio próprio, e se deixarmos o Espírito de Deus agir em nós, é verdade, mas quando eu vou conseguir esse domínio próprio? Você já tem, se você tem o Espírito de Deus na sua vida. Se você não tem o Espírito de Deus na sua vida, você precisa dele. Agora, se você tem o Espírito de Deus, você só precisa deixar ele florescer em você. Na verdade, você não precisa fazer nada, você precisa deixar de atrapalhar o Espírito de Deus agir. Quando qualquer coisa que não glorifica a Deus tentar tomar conta das suas emoções e atitudes, use o poder do Espírito Santo para poder dizer não. Amém? Amém. Há um texto lindo da palavra de Deus também do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 27, eu vou ler da Nova Versão Internacional e vai estar aqui na tela. Diz o seguinte: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uma segunda coisa que a gente pode dizer de temperança ou de domínio próprio é que é uma preparação para a vitória. O texto que a gente leu diz, aqueles que correm, eles se submetem a um treinamento rigoroso. Eu sempre falo uma coisa a respeito de mim mesmo. Eu sou um brasileiro tremendamente falsificado. Um brasileiro que tem cara de indiano, não assiste futebol e não come feijão. Eu falo isso porque, de repente, vocês vão me convidar para a sua casa, então você já sabe que eu não como feijão. Brasileiro falsificado. Mas na época que eu assistia futebol, eu sou flamenguista, só para vocês poderem saber, né? Tem alguma coisa. Eu sou flamenguista. Mas vocês não perguntam os jogadores, não, que eu vou começar a dizer Zico, né? Júnior, esses caras assim, que é da época que eu era adolescente. Parei de assistir futebol. Mas na época que eu assistia futebol, tinha uns caras que não gostavam de ir para a concentração.
O time estava na concentração e o sujeito dava um jeito de escapulir de lá, pulava muro, pulava janela, fugia de hotel, subornava e ia para a gandaia. Aí no dia seguinte, estava lá no campo, né, a cara inchada, o pé inchado, né, aquela situação. Mas, curiosamente, alguns desses eram excelentes jogadores. A gente podia até dizer que tinha um pouco de sangue na corrente alcoólica deles. O sujeito era um tremendo bom jogador, mas a realidade é que isso aí não é regra. Essas coisas são exceções à regra. Porque a regra é, quanto maior a disciplina, maiores são as conquistas. Essa é a realidade. E o apóstolo Paulo fala aqui, quem compete no estádio, ele falando de um estádio, estilo estádio olímpico, ele não compete de bobeira. Tem um treinamento rigoroso. Um treinamento rigoroso é que prepara as pessoas para conquistas extraordinárias, que as pessoas comuns não querem fazer. De vez em quando as pessoas falam, eu daria a minha vida para fazer tal esporte igual o fulano faz. É isso que ele está fazendo. Eu daria, foi isso que ele fez, passa o tempo treinando. Alguns falam de alguns instrumentistas, violinistas, nunca arrisquei tocar violino, que é um instrumento difícil demais. Eu daria a minha vida para ver isso que essa pessoa está fazendo, treinando 12, 20 horas por dia para poder fazer. E para vivermos na presença do nosso Deus, nós vamos precisar de um treinamento rigoroso. Porque você não está competindo para perder. Você não está competindo para ficar em segundo lugar. Honestamente, e aqui entre nós, a maioria de nós aqui é adulto. Tem até algumas crianças aqui. De vez em quando a gente fala para as nossas crianças, o importante não é ganhar, o importante é competir. Isso funciona para criança, mas para adulto você não vai conseguir fazer isso não. Porque só estar na competição não é importante, nós competimos para ganhar. E honestamente, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra o seu empregado, a sua luta não é contra o seu patrão, a sua luta é contra os principados e as potestades nessa terra. Contra os seres espirituais da maldade, a palavra de Deus nos diz, e você precisa lutar para ganhar. Mas para isso você vai precisar ter domínio próprio. Você vai precisar ter domínio próprio. Para isso você vai precisar colocar a sua vida em um treinamento rigoroso. O apóstolo Paulo continua dizendo, verso 26 do texto de 1 Coríntios, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Como cristãos, nós não precisamos ter, nós temos um alvo bem definido como modelo de vida. O nome dele é Jesus Cristo. É por isso que a gente carrega o nome de cristão. Porque o nosso modelo é Jesus Cristo. Se você quer ter vitória contra os desafios diários da vida, você precisa estar recarregado com toda a carga possível de temperança ou do domínio próprio que só o Espírito Santo pode te dar. Um texto lindo de Provérbios 25, verso 28, o sábio fala o seguinte, como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha que coisa. Uma cidade com os muros derrubados. A gente não vive em lugar nenhum que tem muros, como cidade. Mas a maioria de nós aqui vem de lugares que sabe direitinho o que é uma casa que, se não tiver muro, o que acontece. Aqui nós vivemos, e uma das coisas que as pessoas mais se espantam daqui da América é que as casas não têm muros. Ou as casas não têm, porque a gente sabe exatamente em alguns lugares, e lugares de onde alguns de nós vieram, o que aconteceria se uma casa não tivesse muro. O que aconteceria se a casa não tivesse as janelas com grades de aço. A gente sabe exatamente o que aconteceria. E o sábio diz que, como uma cidade sem muro, é aquela pessoa que não consegue dominar a si próprio. Alguém que não tem domínio, alguém sem domínio próprio, é alguém que não tem como se defender daquilo que o tenta destruir. Se você não tem domínio próprio, se você não tem controle, se você não tem domínio das suas emoções, você não está preparado para a vitória. Se você reparar, você não sofre tentações, eu sei que vocês sofreram tentações essa semana, você não sofre tentações naquilo que você chama do seu ponto forte. As tentações são sempre o seu ponto fraco, né? Mas que coincidência, né? Que coisa! As tentações são sempre o meu... Por que não vem no meu ponto forte? Olha que coincidência, né? O diabo bate onde ele sabe que você é frágil. Por que ele vai bater onde ele sabe que você é forte? Uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte, todos nós aqui já devem ter tido a experiência de você estar numa rua e atravessar um esquilo correndo na sua frente. Né? Todo mundo tem essa experiência.
Raras são as pessoas que levantam o pé do acelerador, né? Alguns falam assim, corre esquilinho, né? Não fica parado aí não. Agora, eu tenho certeza que vocês também já tiveram a experiência de você estar andando talvez nessa mesma rua e cruzar um viado na sua frente. Cadê o freio do carro? Cadê o freio do carro? Né? Cadê o freio do carro? Você já começa a pensar duas vezes. E olha uma coisa que a palavra de Deus nos fala. Visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Eu gosto de comparar essa ideia do pecado que tão de perto nos rodeia como essa ideia do esquilinho. Você não está nem com medo dele. Você não está nem com medo dele. Fala, pode ficar aí, bobão, que você vai ver. Não corre não, que você pode. Fica aí que você vai ver. Fica aí que você vai ver. A gente fala desse jeito. E esse pecado que tão de perto nos rodeia, a gente faz desse jeito. Mas de vez em quando a gente vê gente contando história que capotou o carro por causa do esquilo, porque tomou susto. A pessoa que estava ali estava confiante que ia passar. Se você não sair daí, eu passo em cima de você. Aí o marido ou a mulher que estava do lado do carro deu aquele grito e tomou aquele susto e mexeu no volante e o carro capotou por causa do esquilo. O pecado que tão de perto nos rodeia. Aquela bobeirinha que você imaginou que você não tivesse nenhuma preocupação, foi aquilo ali que te derrubou. Quem está preparado para a vitória tem domínio próprio, tem autocontrole. Coloca os muros em volta da sua casa para se defender. Sabe por causa de quê? Porque quando a gente começa a falar mal das pessoas, uma coisa que eu vou te falar, se alguém fala mal de outras pessoas com você, toma cuidado, porque essa pessoa fala mal de você com outras pessoas. É realidade, porque ele fala mal. Porque ele fala mal. É só questão de escolher quem é a audiência. É questão de escolher quem é a audiência. Se você se permite roubar 50 centavos, se você tiver a oportunidade de roubar 50 milhões, você vai roubar. É ladrão. Só precisa da oportunidade. Quem tem domínio próprio está preparado para a vitória, não vai abrir espaço para Satanás derrubar. O domínio próprio, a temperança que vem com o Espírito Santo é o nosso muro de proteção. E nós precisamos ter este treinamento rigoroso. O treinamento rigoroso, o atleta está ali, ele se abstém de diversas coisas que as pessoas comuns, que não ganham nada, diz que é tudo normal. O atleta, ele dorme cedo, ele tem uma dieta regular. Ele diz, eu durmo depois de 1h da manhã, eu como qualquer bobeira de McDonald's, de Burger King e outras coisas. Os caras não ganham nada, né? Não compete nada, não ganha nada. E às vezes a gente faz isso na nossa vida espiritual. A gente não tem uma dieta espiritual saudável. A gente não tem uma vida espiritual saudável. E a gente não consegue ganhar uma batalha contra o nosso inimigo. Nós perdemos todas. Mas quem tem domínio próprio abre mão dessas coisas e se apega com aquilo que é de Deus. Amém? E seja preparado para ser vitorioso. Deixe-se recarregar com a temperança ou com o domínio próprio que só Deus pode te dar. Um outro texto da palavra de Deus, Mateus 16, 24, diz assim, vou ler a Nova Versão Internacional. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Terceira coisa, última para a gente pensar nessa manhã. Temperança ou domínio próprio nos traz foco naquilo que é eterno. Foco no que é eterno. Negue-se a si mesmo, diz o texto. Eu gosto desse texto de uma forma muito especial. Eu devia ter uns 11 ou 12 anos de idade. Esse foi um dos primeiros textos que eu tive a oportunidade de ministrar na igreja. Foi tão tranquilo aquele dia, porque meu irmão tinha ministrado no mesmo texto no domingo anterior, eu marquei tudo o que ele tinha falado. Então foi tranquilo a gente poder pensar. Né? Então toda a estratégia para poder argumentar naquele assunto não foi muito difícil. Mas quando a gente para e pensa um pouco mais detalhado em negar a nós mesmos, fica um pouco mais difícil do que simplesmente copiar o que uma outra pessoa está dizendo. Dizer não é algo fácil. Dizer não para si mesmo é ainda mais complicado. Dizer não para si mesmo é ainda mais complicado. E quando a gente coloca o nosso foco naquilo que é eterno, a gente não pensa nessas coisas temporais. A gente anda olhando para longe. A gente anda olhando para o nosso alvo. E tem uma coisa que eu gosto de chamar, alguns também chamam da mesma forma, não inventei a ideia, só copiei. O pessoal fala o seguinte, se você copia de um só, é plágio. Se você copia de vários, é tese. É mais ou menos assim a ideia, né? É mais ou menos assim a ideia. Mas eu gosto de chamar a ideia de síndrome de Gabriela. Nasci assim, nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Esquece que eu não mudo, eu sou desse jeito.
não vai conseguir vitória. Vai continuar do mesmo jeito. Enquanto a síndrome de Gabriela toma conta da sua vida, você sabe para quem conhece as músicas populares brasileiras, né, gente? Tem o seu assim, que história é essa, né? Quem é essa Gabriela na Bíblia? Eu nunca ouvi falar. Né? O domínio próprio não é legalismo, domínio próprio não é fanatismo, domínio próprio não é religiosidade. Os legalistas, eles tentam parecer espirituais, né? Colocando um monte de regras humanas daquilo que faz para a vida, e quando alguém não segue aquelas regras, eles ficam chateados, né? Legalismo, sim. Legalismo. Você tem que fazer desse jeito, você tem que andar desse jeito, você tem que falar daquele jeito, você tem que ter... Tem todo um projeto, tem toda uma religiosidade na forma como você faz as coisas. Eu gosto sempre de falar e pensar e repetir que a vida com Jesus não é religião. Vida com Jesus não é religião. As pessoas falam, você é uma pessoa tão religiosa. Eu não sou religioso, não, nem um pouco, muito pelo contrário. Você está longe de mim, religião. Porque religião são os argumentos e pensamentos humanos que tentam resolver o problema da alma do homem. Isso é religião. Mas Jesus Cristo é a solução de Deus. Jesus Cristo é a solução de Deus. Religião não salva ninguém, religião não faz nada com ninguém, todas elas são problemáticas do mesmo jeito. Mas Jesus Cristo é o Salvador, sem problema algum. Jesus Cristo é aquele que é eterno, em quem nós precisamos colocar o nosso foco. Legalismo, fanatismo, religiosidade, tudo vão tentar fazer de você aquilo que você não é. E quando você vive uma coisa que você não é, tem um nomezinho simples para isso: hipocrisia. Hipocrisia. Os atores no passado eram conhecidos com o nome de hipócrita, né? Essa é a ideia de ser hipócrita. Ele faz uma coisa que na realidade ele não é. Fala uma coisa que na realidade ele não é. E nós não podemos ser atores, nós de fato precisamos viver uma vida que exala exatamente isso, é o nosso foco no que é eterno. Somente o poder do Espírito Santo pode moldar alguém. Religião não vai moldar ninguém, só vai te forçar a ser hipócrita. Legalismo, fanatismo não vai fazer nada com você, só vai te forçar a ser hipócrita. É só o poder do Espírito Santo de Deus que tem condição de te moldar e fazer de você aquele que você precisa ser. E grande parte disso é conquistado com temperança, grande parte disso é conquistado com domínio próprio. Há um teólogo do início do nosso século, na realidade do século passado, né, o nome dele é William Barclay. E uma das frases dele a respeito desse assunto, ele diz que é o seguinte, que a temperança, que o domínio próprio, é a qualidade que capacita o homem a viver no mundo, conservando imaculadas as suas vestes. É um excelente pensamento. Porque nós vivemos aqui, você não tem como escapulir daqui dessa terra, você está aqui nela, você pisa aqui, você anda aqui, você se alimenta aqui, você conversa aqui, você tem amizades aqui, você ganha dinheiro aqui. Nós fazemos tudo aqui. Nós fazemos tudo aqui. Mas é quando a gente tem domínio próprio que a gente consegue se liberar daquilo que as pessoas comuns fazem. Daqueles que lutam sem o objetivo da vitória, daqueles que fazem o boxe, né, como quem dando soco ao ar. Aí é a história que o rapaz conta, né? Meu tio sempre fala, melhor é dar do que receber. Ele fala, seu tio era evangélico? Ele falou, não, ele lutava boxe, né? Foco no eterno, querido. Foco no eterno. Foco no eterno. Nós precisamos fazer do teatro da vida o espetáculo mais sensacional, jamais demonstrado, vivendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Não pela religião. Porque a religião não dá esse poder para nós. Sobrenatural de segurar a si próprio. Mas o Espírito Santo de Deus dá. Jesus Cristo dá. O texto de Mateus 16, 24, ainda fala uma outra parte, não só negar a si mesmo, dizer não para si mesmo, mas ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Os desafios do nosso dia a dia, eles estarão sempre presentes. Eu tenho que confessar para vocês que eu tenho uma tremenda curiosidade com algumas coisas que de vez em quando a gente escuta as pessoas pregando. Vem para cá, que aqui sua vida vai ser sem problema, né? Sua conta bancária vai ser gorda, e vem para cá, que não sei o quê, e vai falando, e eu tento olhar isso na Bíblia, eu não consigo achar essas coisas. Aliás, uma coisa que eu acho é só o seguinte, que aqueles que querem seguir piamente padecerão perseguições, e o outro fala, não, você vem para cá que o negócio aqui vai ser bom,
Ele falou, tem uma coisa errada nisso aí. Não condiz com aquilo que Deus está dizendo. Porque nós temos uma cruz, se fosse qualquer um outro que tivesse dito, embora a palavra de Deus ela é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela é toda proveitosa, mas se a gente quisesse colocar um destaque diferente, quem falou isso aqui não foi nenhum dos apóstolos, não foi nenhum dos discípulos, não foi nenhum servo do passado, foi o próprio Salvador. Falou, se você quer andar junto comigo, primeira coisa, você fala não para você mesmo. Você pega a sua cruz e vem atrás de mim. Aí agora é a hora que as mulheres olham e falam assim, agora eu tenho que carregar esse sujeito mesmo, não tem jeito como escapulir, essa é minha cruz, né? Essa é minha cruz, eu tenho que andar com ele, não tem como deixar, eu tenho que andar com ele. Toma a sua cruz. São os desafios do nosso dia a dia, eles estarão sempre presentes. É a nossa cruz. É a nossa cruz. Toma a sua cruz e siga-me. É bom saber que Deus já nos deu e que Ele sempre nos dá a condição de carregar a nossa cruz. Essa é a coisa mais maravilhosa que nós temos. Mas a coisa que a gente não pode fazer é perder o controle de nós mesmos. E uma hora você jogar a cruz para o lado, meter o pé nela e falar, sai daqui, cruz, já não quero mais você. Porque Deus é que te deu o poder, está dentro de você, de suportar a sua cruz e seguir o Senhor. Você quer seguir o Senhor? Você vai ter cruz para carregar. Mas se o seu foco estiver aqui no temporário, se o seu foco estiver aqui nessa vidinha mesquinha de 70, 80, 90, 100 anos, embora agora a gente está ouvindo falar aí nos governos brasileiros, talvez 140, né? É pouco. O seu foco precisa estar no eterno, naquilo que dura para sempre. Porque essas coisas aqui vão ser tudo bobeirinha. Honestamente, diz aqueles estudiosos, eu não sou estudioso de nada de ferrovia, e muito menos de trem, mas se você colocar uma pedra na frente de uma locomotiva parada, ela não vai conseguir arrancar. Mas coloca ela em movimento e coloca qualquer coisa na frente daquilo ali. É esse tipo de locomotiva que nós precisamos ser. Uma locomotiva em movimento que tem um rumo, que não está parado, que está andando em direção a um alvo, não está andando solto, está andando em direção a um alvo. Nós precisamos ser cultivados, né, como plantas num jardim, que é cuidado pelo melhor agricultor que existe, nosso Deus. Nós precisamos de fato saber que não importa quais sejam as circunstâncias que vêm nas nossas vidas, essas coisas colaboram, cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. O apóstolo Paulo fala isso num texto lindo, bonito, mas às vezes mal interpretado, para que todas as coisas, quando elas estão juntas, elas cooperam para o nosso bem. Daqueles que foram chamados com um propósito. E às vezes a gente olha as coisas como num quebra-cabeça, que ainda está faltando peça, e você não consegue entender, mas enquanto estiver faltando peça, você não vai conseguir entender aquele quebra-cabeça, mas quando ele finalizar, essas coisas todas juntas, elas cooperam para o seu bem. Então, seja lá quais forem as dificuldades, desafios e problemas que você enfrenta, talvez você esteja enfrentando nesta manhã, saiba que Deus tem o poder que você pode usar, sobrenatural, não é um poder comum, não é a força do meu braço. Se eu dependesse da minha, eu estava perdido, né? Não é a força do seu próprio braço, mas é o poder sobrenatural de conseguir se segurar, de conseguir ir além, domínio próprio. A última das características, o último dos atributos do fruto do Espírito, que eu espero que Deus tenha ministrado rica e poderosamente no seu coração. Amém? Amém? Que Deus tenha falado com você nesta manhã, que Deus tenha impactado a sua vida, que Deus tenha colocado em você o desejo de sair daqui, sabendo que você pode e vai ser vencedor, vencedora de todos os desafios que você enfrenta, porque você confia no Deus, que é um Deus todo-poderoso e que deu para você esse poder dele através do Santo Espírito do Senhor. Amém? Amém? Vamos ficar de pé.